Eu prometi a parte 2 pra vocês, falando sobre The Walking Dead. O retorno do The Walking Dead agora em fevereiro, né? Então, promessa tem que ser cumprida. Vamos lá, roda a vinheta. Voltei! Foi embora, voltou. Fomos embora, voltamos. Mentira, na realidade a gente falou parte 1, parte 2, a gente grava tudo numa tomada só praticamente e depois a gente corta, edita, é lógico, né? Mas estamos aqui pra continuar falando The Walking Dead. E aproveitando o Robson aqui, ele tem experiência, tem formação em roteiro, dá aula de roteiro, dá aula de direção. Eu também, então acho que isso é muito legal da gente debater, inclusive, né? Uma das coisas que o pessoal mais fala e reclama pra caramba sobre The Walking Dead, tanto as pessoas que gostam quanto aquelas que não gostam, eu sou um amante de The Walking Dead, assim, eu sou apaixonado por The Walking Dead. E eu concordo, até certo ponto eu concordo com isso. Os episódios que começam ali, que iniciam, dão início às temporadas, são episódios assim, avassaladores. Os episódios que finalizam ali, logo fazem o gancho pra temporada seguinte, os episódios finais também são do mesmo nível. O meio encontra algumas nuances. Aí existem aqueles que defendem a tese de que, poxa, a série não pode ter, lógico, todos os episódios em alta. Concordo. Mas você também não pode ter um episódio completamente sem sal, sem tempero, coisa do gênero. The Walking Dead parece que ele fica tentando ajustar essa sintonia durante a temporada toda. Isso aconteceu em várias temporadas. A última temporada que foi, assim, dividiu o pessoal em 50%. Uns que amaram e outros que odiaram. Eu particularmente gostei pra caramba. Sua opinião, Robson, dentro desse cenário envolvendo principalmente o roteiro e o equilíbrio dentro de uma série televisiva, como que conserta isso? Dá pra consertar? É isso mesmo? É a proposta? Ó, tinha que pensar mais a respeito, mas ó, a princípio me parece o seguinte, embora eu não tenha assistido. Eu vi que também teve um prêmio que teve o The Walking Dead agora de uma da pior série. Sim, assim, exatamente, pessoal. Eu não consigo dizer exatamente isso, mas assim, com esses dados, o que eu fico pensando é o seguinte. Claro que eles vão caprichar no começo e no fim. São os ganchos de começo e de fim de temporada, né? Senão não é série televisiva. Você tem que retomar o público e você tem que preparar o público pra ter uma ansiedade de retorno numa próxima temporada. Então é claro que o começo e o fim vai ser mais apoteótico. Por outro lado, essa questão de algum episódio ou outro ficar mais sem sal ou dar uma ralentada no ritmo no meio, nesses meios, né, fica me parecendo o seguinte. Primeiro, se a série é pra televisão, ela tem um ritmo que não é tão frenético, então ela acaba permitindo esses episódios um pouco mais mortos, então digamos assim, né, porque o público volta aí pra assistir televisão, né, e o perfil da audiência televisiva, né, é um perfil que tem uma ritualidade um pouco maior. Ele volta naquele canal pra assistir aquela mesma coisa, naquele mesmo dia, inclusive pra ver a mesma coisa, né. A verdade é essa, a gente quer voltar pro mesmo lugar. É quase sagrado o negócio. É quase sagrado. Você volta pro mesmo lugar pra ver as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, né? E daí você põe uma pimentinha ali uma hora ou outra pra dar um fluxo. A gente vê os mesmos personagens fazendo a mesma coisa, embora as coisas vai se encaminhando, a série vá se encaminhando, né? O cerne, né, a espinha dorsal tá ali desde sempre o tá começo, ali respeitado, né? exatamente. Que é uma coisa, na verdade, que já vem importada desde a literatura dos folhetins já, né? Então já é um pouco mais longo. Você tem uma espinha dorsal montada, então aquilo não é alterado, mas assim, a periferia, o que é periférico ali, de certa forma, você faz algumas mudanças pra poder dar um tom, mudar às vezes um pouco o tom, né? Que os autores chamam de o retorno do mesmo, né? Tem que ter um retorno pro mesmo. Sim. Então tem isso. Então a série televisiva, ela permite um pouco mais isso. O que acontece hoje, talvez a reclamação venha um pouco por causa disso, é porque assim, os ambientes midiáticos, eles são porosos. Então a gente tem outros ambientes midiáticos hoje, como por exemplo a internet, a cibercultura, né? A web. A websérie? A web, e a gente consome muito web hoje. E a web, a cibercultura, é um ambiente que acelera o nosso tempo de vida por N motivos, tem vários estudos que falam sobre isso, né? Então assim, mas a televisão não é acelerada até então, quer dizer, já é mais acelerada que o cinema, perceba, né? Mas a televisão não tem a aceleração que tem a cibercultura, que tem a web. Acontece que os ambientes são porosos. Então assim como o cinema se reconfigura com o surgimento da televisão e com a solidificação da televisão, a gente pega os filmes da década de 80, 90, que são remakes dos filmes da década de 40, vê que tem um tudo mais rápido, completamente né? diferente. Se isso acontece nesse momento, então hoje, com o crescimento da web, de consumo audiovisual na web, e porque os ambientes são porosos, as pessoas esperam que tenha uma aceleração no ritmo nessas outras plataformas também, né? Embora não seja uma regra. Porque os ambientes são diferentes, né? O ambiente da web é diferente do ambiente da televisão, que é diferente do ambiente do Netflix, por exemplo. Porque assim, quando você pega a última temporada e que criou-se um
momento de tensão absurdo ali, de quem o Negan vai matar, é lógico que vai atrair um público enorme, até mesmo quem não assiste. Muita gente que não assistia The Walking Dead começou a assistir muito por conta da última temporada e do surgimento do personagem que é o Negan e todos os outros eventos. Só que assim, de modo geral, é aquilo que você falou, tem uma espinha dorsal. Então segue aquilo. Então assim, as pessoas que gostam de The Walking Dead, elas assistiram e começaram e gostam de The Walking Dead justamente por conta desse cerne que se mantém. E elas se mantêm fiéis à série justamente por conta disso. A mesma coisa. Então assim, as pessoas vão e vêm. E aí a maioria dos que criticam são esses que vão e vêm, não esses que ficam, né? E também tem outra coisa, que a internet tem essa coisa do ir e vir, né? Mas também tem a fidelização na internet. Sim, também. Quando a gente pega os produtos na web, as coisas também são tem um retorno do mesmo. Sim, exatamente. É sempre repetindo pra sempre, a mesma coisa, o mesmo jargão, fazendo a mesma coisa. Sim. Você vê o Felipe Neto, o tempo todo reclamando, mesma reclamação. Sim. Quer dizer, de várias coisas, mas é o mesmo jeito. Existe um padrão. É o mesmo jeito, a gente volta pra assistir. O próprio Raio Ômega mesmo, aqui, quando eu conversei com o pessoal, eu falei assim, qual vai ser o cerne do negócio? A gente vai falar sobre cinema, série, o mundo nerd, enfim. Então assim, você tem... É a mesma coisa, as pessoas voltam pra ver... Então, o que é o Humberto Eco fala desse retorno do mesmo, é ele que fala, né? Sim, exatamente. E ele fala que saudoso Humberto Eco. É um retorno do mesmo mascarado. Uhum. Porque você tem que mascarar esse mesmo. Você tem que trazer uma pitada pra pessoa achar que tá diferente, mas no não entorno tá. Você coloca outros elementos ali que dão uma cara... Parece que é uma Parece cara que é um diferente, novo, mas não é. Não é. É Exato. sempre o mesmo, né? E daí ele fala uma coisa que é tão interessante, que ele fala assim, que isso é pra promover a astúcia divinatória do espectador. Porque ele acha que ele tem um poder divino de descobrir o que tá acontecendo, Exato. sendo que na verdade o que vai acontecer é óbvio. Sem contar Né? também o aspecto inovação. Então você acha que aquilo é inovador quando na realidade não é. Não é a mesma exatamente. coisa, né? Então assim, essa coisa do tá acontecendo, então é uma discussão um pouco mais profunda, porque assim, qual é a nova característica, ou se reformula a característica dos produtos televisivos depois do surgimento, crescimento, na verdade, do consumo de audiovisual na web? Se reformula. Mas não precisa. Os ambientes são diferentes. Esses dias eu sentei pra assistir Netflix, eu fui assistir aquele Stranger Things lá, né? Sim, que é excelente. E assisti tudo em 2 dias. E aí eu fiquei assim, que engraçado. O ritual é diferente. O ritual televisivo é diferente do ritual da web. Mas eu fiquei pensando, por que na web, por exemplo, o que acontece, né? Você não consegue ficar muito tempo assistindo o mesmo vídeo. Porque primeiro você tem um controle, você fica indo pra frente, né? Exato. Dificilmente você assiste o vídeo inteiro, você vai indo pra frente, né? Exato. Isso aí. Na Netflix também, né? Porque a gente fala que Netflix é web, mas não é bem web, porque a gente Netflix, consome mais na televisão, né? Na realidade, Netflix o pessoal fica mais no catálogo. Não assiste nada, fica no catálogo. E a gente assiste na TV ou no computador, que seja, mas Sim. assim, a web é o ambiente que se cria naquele lugar e o Netflix ele não tem isso, porque ele vira uma tela cheia e os botões ao redor, eles não promovem o escape do espectador, diferente do YouTube, por exemplo. Sim, é verdade. Né? Então, é web também, se você consumir na janela da web, mas ele tem uma característica mais de videolocadora do que de web. Sim. Ele não promove a coisa do like, do compartilhar, que o YouTube... que daí tem a ver com a cibercultura. Sim. Então, embora o Netflix esteja na web, ele não tem essa característica da web 2.0 da cibercultura, da interação. Exatamente. Né? Então eu falei, por que eu fiquei tanto tempo assistindo essa série no mesmo dia e no YouTube eu não assistiria tudo isso, né? Porque o ritual é diferente. Se bem que também tem aquilo, quando você fala do ritual e você fala da TV, por exemplo, aqui no Brasil, The Walking Dead é transmitido pela Fox. Então, assim, eu particularmente tenho vários amigos que preferem fazer o download do episódio, assistir pela internet, pelo computador. Eu gosto de assistir na televisão. Então eu chego lá, tá lá meia-noite. Quem faz o download e assiste em tela cheia. Sim. É como se tivesse alugado aquele episódio e dado play. Exato. Não assistiu na tela Exato. do YouTube, com um monte de coisa dispersando, que você vai lá e tal. Enfim, e alguns devem assistir no YouTube também, né? Tudo, nada é uma regra, né? Não, ainda assim, mais a gente hoje em dia. A gente fala de uma maneira geral, assim, é. né? Tipo, a maioria, ou a gente verifica que grande parte, alguma coisa assim. Mas o que parece é isso, assim. Aí você fala, os episódios estão mortos, o roteiro, não sei o que lá. Talvez porque na televisão, até então, as coisas não são assim. Quem assiste novela sabe que tá vendo a mesma coisa todos os dias, não acontece nada. E você falou agora sobre novela, e aí veio uma dúvida agora bem interessante também. Quando a gente fala em personagens, por exemplo, né? A composição de um personagem é uma coisa que é realmente muito complexa. Você é ator e você sabe muito bem, você atua, você dirige, então você sabe muito bem do que eu tô falando. Você pega, por exemplo, The Walking Dead, outra coisa também que o pessoal falou bastante. Você tem o personagem do governador, que é um
personagem aqui nas HQs é tão brutal quanto o próprio Negan. Só pra que o pessoal tenha ideia, quem não leu ainda The Walking Dead, mas o Rick tem o braço cortado pelo próprio governador. É o governador que corta o braço do Rick, nos quadrinhos. Isso ainda não aconteceu na série televisiva. Mas, de modo geral, eles suavizaram bastante o personagem na série. E aí, o que acontece? Isso entra também nessa questão envolvendo gostar e não gostar do The Walking Dead e as pessoas irem e voltarem pra série. Quando veio o Negan, eles mudaram completamente a concepção. E aí o jogo virou. Eles pegaram o personagem do jeito que era nos quadrinhos, brutal, sanguinário, e trouxeram pra série televisiva. Resultado, se bem que a gente também tem um ator fantástico fazendo, que é o Jeffrey Dean Morgan, também, que manda muito bem. Mas essa questão de pegarem e testarem, né? Não, pega o personagem, deixa ele um pouco mais dramático, deixa ele... Essas mudanças, essas alternâncias, isso daí são testes que eles fazem na própria série televisiva, na série, ou até mesmo na websérie, porque às vezes eu fico pensando, eu falo assim, puxa vida, será que seria o momento ideal de testar mesmo, sendo que na HQ funciona muito bem, e na série, se colocassem logo de cara, acho que emplacaria? Talvez eu acho que não seja só isso, de emplacar, ou de ter um arco dramático que seja um pouco mais intenso, claro, mais pra frente tem um arco dramático mais intenso, vamos suavizar esse. Talvez seja isso, mas na minha cabeça, o que me parece é o seguinte, numa adaptação pra televisão, principalmente pra televisão, na web já fica um pouco mais livre, né? Sim, sim. Eles levam em consideração N e outras coisas. Então assim, primeiro, vamos manter fiel ao HQ ou vamos trazer coisas inéditas ou diferentes pra gente puxar o público do HQ pra ele consumir uma nova história, embora a espinha dorsal seja a mesma. Ou pra ele se surpreender com elementos que ele não esperava, e porque se seguir igual o HQ, as pessoas só vão ver como que vai ser a adaptação pra televisão. Exatamente, isso, né? é Ctrl-C, Ctrl-V o negócio. E eu sei que o The Walking Dead não segue muito bem. Então, Exato. E, as pessoas, e cria um burburinho, porque as pessoas ficam assim, será que foi o Glenn que morreu mesmo agora? Sim, exatamente. Será que? Então tem essa questão, fica nessa, né? E aí cria esse elemento de surpresa. Porque a transmídia dessa série, quando a série sai do HQ e vai pra televisão, nesse caso não é transmídia, porque não é uma história complementar, é uma cópia. E fazer uma cópia significa acabar com todas as imprevisibilidades. E será que isso é interessante pros ganchos dramáticos pra manter a audiência? Então esse é um primeiro ponto. Agora o segundo ponto, que tem que se considerar, é assim, quando faz uma série televisiva num grande canal, assim, né? No caso é ABC. É, né? Ou as novelas da Globo também, as coisas não são feitas por acaso. Existe o ABC, passa na Fox, enfim, são grandes produtoras. São grandes produtoras, as coisas não acontecem por acaso. Eles não fazem o que eles querem. Tá? É importante as pessoas saberem que essas coisas são feitas para dar audiência. Então existe toda uma pesquisa, grupos de pesquisa, existe inúmeros pilotos, pré-exibições para público selecionado, tem pesquisa de percepção. E quando você fala de criar esse elemento surpresa, uma coisa que é muito legal é que você falou até da questão envolvendo a surpresa na série televisiva. Houve uma surpresa muito grande porque dentro da HQ, a única não, outras pessoas morrem pelas mãos do Negan, mas a que morre ali principal é o Glenn. E no caso da série televisiva, teve uma surpresa ali inicial. Que ninguém sabia se era ele. Ninguém sabia se era ele. Olha só. Ele mata primeiro o Abraham. Então, e se souber, ó, esse foi o grande gancho do final da sexta pra sétima. Sim, exatamente. Se soubessem que ia ser igual, não teria tido exatamente. essa expectativa. Não teria. E assim, é o que de certa forma mantém o pessoal amarrado à série, né? Conectado à série. Mas essa mudança dos personagens, vamos deixar ele mais, vamos suavizar nesse personagem, será que não é um pouco de pesquisa mercadológica? Pode ser, será que não tem um patrocinador e fala, não, agora não quero? Também, exatamente. Agora não é o momento. Então tem outras Segura coisas. Um pouco não, aqui. Não é só uma questão artística. Exatamente. Né? São vários outros elementos aí que circulam ao redor de uma produção. Inclusive isso, de falar assim, vamos mudar os acontecimentos do HQ pro audiovisual, vamos transformar isso, também tem a ver com venda. Então, na verdade, no final, tudo tem a ver com manter o público, crescer a audiência e ganhar mais dinheiro. Não tem a ver com escolha estética e artística necessariamente, né? Beleza, agora eu vou ferrar com a vida de Robson Comodi, porque ele falou aqui que assistiu alguns episódios de The Walking Dead, mas não assistiu todos, assistiu alguns pela metade, não pararam pra cá. Vou falar de alguns personagens. E aí, como na realidade é a primeira entrevista que a gente tá fazendo pro meu canal, pro Raio Ômega, sempre teve uma coisa que eu rachava o bico e gostava pra caramba de ver entrevistas assim, né, cara a cara, estilo talk show, quando a pessoa pega e fala em alguma coisa e você resume isso em uma palavra. Sei lá, eu falo pra você chocolate, e aí você pimba, entendeu? E aí eu vou fazer alguma coisa relacionada aos personagens. Então, que vem na sua cabeça. É uma coisa meio Xuxa, né? Total, 90, cara. Xuxa com Marília Gabriela. Como chamava aquele programa? Mas a Xuxa é antes da Marília Gabriela. Antes da Marília Gabriela. Então, sei lá, né? Acho que quem começou com isso foi a Xuxa. Também acho. Enfim, vamos lá. Eu vou tentar fazer com vocês e você responde o que vier na cabeça. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Rick Grimes. Nada.
Meg. Vazio. Não, tô brincando. Meg, fala de novo. Meg. Meg. Glenn. Perfeito. O pessoal é casal ali, lógico, né? Inseparável, mas foram separados pela Lucille. Daryl. Quem? Daryl. Quem? Daryl. Quem? Não lembro mais quem é. Ok, voltando. Daryl, o sujeito que na realidade pegou e ficou pé da vida lá depois que mataram o Abraham. E segundo os fãs, o Glenn só morreu por causa do Daryl, porque ele pegou e deu um soco na cara do Negan. Ah, e aí depois, isso. exato. Aí Então, quando a gente vai dublar, o diretor fala, ele conta a história Ele pra gente. conta. Mas é que eu já esqueci. Você tinha esquecido Ó, Daryl, que é o assim, machão lá, amigão do É Rick. que ninguém imagina. Uhum. Ó, eu dublo um episódio de The Walking Dead em 40 minutos. Eu trabalho todo dia das 8 às 22, de segunda a sexta. Essa é a minha média de trabalho. Mais ou menos isso. No final do mês, quanta coisa já dublei, não dá pra lembrar. Não dá pra lembrar de todo não dá mundo, pra é lembrar de lógico. tudo. Por isso que eu peguei e já falei pro pessoal que assim, eu vou ferrar Robson com o Mod. Então eu vou voltar nessa parte aqui, ok? Beleza? Valendo, então. Você lembrou quem é o Daryl agora? Sei. Sabe quem é o Daryl? Sei. Então, retomando o espírito, Daryl. Negan. Porrete. Negan. Maldito. Maldito. Fez eu perder meu emprego. Não, na realidade você precisava viajar. Ia viajar, né? Exatamente, é. O pessoal sabe agora. O Glenn só morreu porque o Robson Kumode precisava viajar, tá? Senão ele não teria morrido. Mentira. Na realidade, Teria morrido. Teria morrido. Queria tocar de volta só. é isso aí. É isso aí, pessoal. Então, essa foi a primeira entrevista do Raio Ômega. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um grande amigo meu aqui, na realidade. A gente se conhece há um bom tempo já, estudamos juntos. E, por coincidência, ele acabou dublando aí um dos personagens mais queridos do The Walking Dead, que infelizmente morreu, que foi o Glenn. Então, vou agradecer aqui ao Robson Kumode. Obrigado a você. E você vai voltar em outra oportunidade, com certeza vai voltar em Volto. outra oportunidade aqui pra falar de outros personagens que você já dublou, que Já é é. interessante voltar, viu? Tamo aí. Pra gente poder falar. Aí a gente pega e ergue a plaquinha aqui pra vocês, ó, nossa plaquinha do like, porque o Robson tá dando uma força aqui. Eita, caiu aí. Nossa plaquinha do like pra você pegar e curtir aqui esse vídeo, tá? Pra se inscrever, compartilhar. E é aquilo, a gente volta com outra entrevista em breve. Robson volta aqui pra falar de outros personagens que ele já dublou com certeza. Valeu, obrigado e até mais.